Palavra de Deus proseada. Bom dia aos nossos telespectadores que sempre nos acompanham no Palavra de Deus proseada. Bom dia, irmão Jackson. Bom dia, irmão John. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. É novamente uma alegria estar aqui. Então, hoje, com mais um novo tema, um novo encontro, e antes de iniciarmos esse nosso diálogo, vamos pedir a proteção da bem-aventurada Virgem Maria para podermos escutar bem e viver essa palavra que é vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E qual é o nosso tema, irmão Jackson? Muito bem, irmão John. Hoje, como foi proposto no programa, então falaremos um pouco sobre a Sagrada Escritura. Mais propriamente dito, uma introdução à Sagrada Escritura, onde eu, junto com todo o pessoal de casa, vai dirigir algumas perguntas aqui para o John. Já agora no início, vou dar o recado a todos vocês que nos acompanham, que você de casa também pode enviar perguntas para nós. É só escrever no comentário do vídeo que nos próximos programas nós trataremos as perguntas escritas para nós. Muito bem, dando início então, irmão John, ao primeiro questionamento que creio que todos nós, enquanto cristãos, temos, é de fato o que é a Bíblia? É importante o nosso telespectador saber que antes de iniciar qualquer leitura da Sagrada Escritura, é preciso ter um pouquinho noção de que, primeiro, ela não foi escrita em português, como nós conhecemos. Aqui temos uma tradução que confiamos. Ela originalmente foi escrita em hebraico, partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. Partes também do Antigo Testamento, para judeus da diáspora, estava escrita em grego. Por isso é importante esse nosso tema, Introdução à Sagrada Escritura, que nós temos na universidade e que também é preciso aqui nesse Palavra de Deus proseada saber que para fazer uma boa leitura frutuosa e espiritual das Sagradas Escrituras é preciso ter um pouquinho esse conhecimento. Mas voltando à pergunta, o que é a Bíblia? A grosso modo, poderíamos dizer uma biblioteca, uma grande biblioteca, uma coleção de muitos livros. E para o Ocidente cristão, para nós cristãos católicos romanos, quantos livros nós temos? Você lembra agora de dizer? 73. São 73 livros. E para os cristãos protestantes? São 7 a menos, né? São 7 a menos, justamente. Olha, prestemos atenção. No Oriente, são 86 livros. São 86 livros, os livros canônicos que eles utilizam. E dentro da Igreja do Oriente, ainda tem divisões. Não tem unanimidade nessa questão de quantos são os livros sagrados. E a igreja também, desde o Concílio de Trento, diz que são 73. Confirma 73 livros, os livros que nós conhecemos e temos hoje. Mas ela diz que a Bíblia é inspirada. Mas ela não diz qual é o texto inspirado. Não sei se faço entender essa minha
essa minha afirmação? Sim, porque lembro-me de algumas aulas que tivemos nesse semestre com o nosso professor Freildo, que ele dizia que a Bíblia é uma compilação de livros que não veio pronto, assim como o senhor mesmo colocava, que demorou muitos séculos até ficar pronto, e que é um livro escrito por muitas mãos. Também recordo de leituras que eu fazia do Bento XVI, onde ele diz que a Bíblia tem vários autores, e porém o seu sujeito comum, dentre os mais variados temas aqui, é Deus. A grosso modo, a grande inspiração da Bíblia é divina. Mas, irmão John, se eu perguntasse, qual é o critério para que um livro possa ser considerado como inspirado, ou seja, como canônico? Antes de responder essa pergunta, volta à afirmação. A igreja não diz qual é o texto inspirado, porque tem os códices vaticanos, tem o maçorético, tem a Vulgata, tem a Septuaginta. Esses todos são tipos de textos inspirados. Mas ela não diz qual é o inspirado. Por exemplo, nós temos a tradução aqui em mãos da Bíblia de Jerusalém. As palavras, elas não seguem a mesma estrutura do texto litúrgico, da Vulgata, do texto que está no lecionário. Que a gente ouve na missa, né? Só o pessoal ter essa diferenciação em casa, que, por exemplo, se eles quiserem ler a Bíblia em casa, às vezes não bate com as leituras que eles ouvem durante a missa, só porque tem esse detalhe do uso e da tradução. Justamente isso. Mas é inspirado por Deus. Por quê? Porque na sua essência mantém a mesma forma, a mesma transmissão dessa palavra de Deus. Não sei se estou sendo tão claro. Mas é isso. Ora, você pega a Bíblia de Jerusalém, pega a Bíblia do Peregrino, pegue a Bíblia da CNBB, que é a que mais corresponde com o texto litúrgico, e comece a fazer comparativos. Pegue, por exemplo, o trecho do Sermão da Montanha, o primeiro texto, e lá você poderá comparar a forma que o tradutor fez para compreender aquela palavra de Jesus. A essência vai ser a mesma, mas vai ter muita diferença entre palavras. Encontrará muita diferença entre palavras. Porque, irmãos Jacques, toda tradução, já dizia um ditado popular, é uma traição, né? É uma traição. E a outra pergunta que você me fazia, qual critério um livro da Bíblia se torna canônico? Primeiro eu tenho que explicar a palavra canônico. Cano, né? Era uma régua de medir. O cano das Sagradas Escrituras. Foi fechado esse cano das Sagradas Escrituras. De agora em diante, todo mundo pode ficar tranquilo. Não vai entrar mais nenhum livro na Sagrada Escritura. Nem sair também. São esses os livros que a igreja coloca para que nós possamos escutar a voz de Deus. E são 4 os critérios utilizados pela igreja. O primeiro critério é o testemunho apostólico, vamos dizer assim. O que seria isso? Seria aqueles primeiros homens e mulheres que seguiram já as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e tinham esses
esses textos por escritos. O segundo critério é o uso litúrgico. E creio que esse é muito importante. Por que o uso litúrgico? Porque já se liam esses textos, esses trechos, nos momentos da celebração da Eucaristia, na missa, no culto. E eram trechos que eram utilizados para fazer apologética. Apologética o que é? Defesa da fé. Com esses textos da Sagrada Escritura, se defendia a fé autêntica, porque nessa época já começava a aparecer heresias. Então, primeiro critério, antiguidade cristã. Segundo critério, uso litúrgico. O terceiro critério é a aceitação universal. Esses textos eles devem ser aceitos por toda a igreja. Por isso que a Igreja Católica, Igreja Universal, que está em todo o mundo. Apesar de que no século IV ainda, do século IV para o século V, veja só que nós estamos falando aí de 300 anos. Havia padres que conheciam alguns trechos, alguns livros das Sagradas Escrituras, que outros não conheciam. Por isso esse critério vai ser muito importante. Quer um exemplo? Sim. Um livro que não está. A Carta aos Coríntios de Clemente, de São Clemente, não se encontra na nossa Bíblia. Porém, ele tratou dela em suas obras. Mas é livro canônico no Oriente. O Pastor de Hermas, para nós é escrito pós-apostólico. Está na nossa Bíblia? Não está. Não está. Mas para o Oriente, é um livro canônico. É um livro canônico. Por que é um livro canônico, irmão Jackson? Porque é usado onde? Na liturgia. E enquanto nós ocidentais não utilizávamos na liturgia. Então, por isso que não entra como canônico. Por isso que se deve ter aceitação universal. E lá no Oriente é bem aceito, então é lido esse livro, então é litúrgico, então é livro sagrado. Uma outra coisa também é mensagem consistente. Você sabe o que seria isso? É uma mensagem que não é contraditória em si mesma. Sim. Não pode ter contradições. Contradições principalmente gnósticas. Principalmente a falsa gnose. E nós chamaremos esses livros gnósticos de livros apócrifos. Livros que não entraram na Sagrada Escritura. Em breves palavras, só para o pessoal de casa, o senhor poderia colocar um pouco o que foi a heresia do gnosticismo? O gnosticismo, eles praticamente diziam, eles acreditavam, vamos pegar no Novo Testamento um exemplo, que Jesus não tinha morrido na cruz, porque Deus não pode morrer. Quem tinha morrido no local de Jesus seria o Cirineu. Que se passou por Jesus. Está vendo como é que uma coisa dessa poderia entrar na Sagrada Escritura? E não obstante, eles não aceitavam a divindade equivalente entre Jesus e o próprio Deus. Ou se não, diziam que ele só era humano. Ele teria morrido e pronto, acabou tudo. Então, a falsa gnose. Não poderia entrar livros gnósticos na Sagrada Escritura. Uhum. Por exemplo, não sei se fica tão claro, que nós até utilizamos na Sagrada Liturgia devido ao Oriente. O livro do Proto-Evangelho de Tiago. Já ouviu falar? Já.
É nele que tem os pais da Virgem Maria. Só que ele tem indícios de gnosticismo. Por quê? Porque ele só relata a infância de Jesus. Para nós cristãos, o que é mais importante? A infância ou a Páscoa? A Páscoa, sim. A Páscoa que faz com que se tenha os relatos da infância. Mas não vamos entrar nesse assunto porque deveríamos ter muito tempo só para tratar sobre isso. Mas fica claro, né? 4 são os critérios para que um livro bíblico seja canônico. Repetindo, origem apostólica. Ele deve vir ter antiguidade cristã. Uso litúrgico. O texto deve ser usado na Sagrada Liturgia, na catequese, principalmente na missa. Antigamente não tinha essa separação de missa e catequese, não. A catequese era feita na missa. É preciso ter aceitação universal. Não ser só na igreja do Ocidente, mas na igreja do Oriente também. E por último, deve ter mensagem consistente. Não se deve contradizer, principalmente com o gnosticismo. Muito bem. Uma outra curiosidade que eu também já fui muito perguntado acerca dela é de fato como a Bíblia foi escrita. A Bíblia primeiro foi contada. Contada na família, se pegarmos o Antigo Testamento. Vinha de uma tradição oral. Vinha de uma tradição oral. De pai para filho, de filho para neto. Sim. Se a gente for analisar o Pentateuco, ler as primeiras histórias do Pentateuco, com óculos, né? Se eu tiro o óculos, não enxergo nada, mas se eu coloco só para o pessoal, desculpa, irmão João, vai ficar claro para o pessoal de casa, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que formam a Torá judaica. Sim, a lei. E vou lá no Gênesis e começo a ler os relatos, eu percebo que a história patriarcal ela pode ser lida separadamente. E aí eu percebo que aí tem uma tradição. Por exemplo, se eu quero ler a história de Isaac, eu não preciso saber que antes dele existiu Abraão, que é o pai dele. Parece que depois é que foi costurada. Então, por isso que sabe que é uma tradição oral. Primeiro, a Bíblia vem de uma tradição oral. Contada. Depois, vivida. Depois, escrita. O meu professor de introdução à Sagrada Escritura, o professor Rossi, sempre o irmão Lenilson gostava de dizer a palavra, né? A palavra-chave dele. Quando ele perguntava como foi escrita a Bíblia, a frase dele era: foi escrita no chão da vida. A Bíblia foi escrita no chão da vida. Bonito isso. Agora, os materiais em que ela foi escrita. Vamos ser bem sinceros. Da Bíblia nós não temos nenhum escrito original. Só temos cópias das cópias. Nem mesmo as cartas de Paulo. Os evangelhos. O evangelho de João, que foi praticamente mais tardio. Ou a carta de Pedro, se não me engano, que é o último escrito do Novo Testamento. Não se tem o original. Nós temos cópias das cópias. Como posso saber que esse texto, posso confiar nesse texto? Porque em diversos lugares que foram encontrados textos antigos, né? Textos escritos, que eram das Sagradas Escrituras, quase não tinham nenhuma modificação. Então, o hagiógrafo, como vai dizer o
Concílio Vaticano II, na Dei Verbo, foi fidedigno. Sabe o que quer dizer fidedigno? Digno de fé, né? Ele foi digno de fé. Então podemos confiar. Muito bem, obrigado, irmão John, pelas explicações. Creio que é sempre bom para nós católicos ter intimidade com a Sagrada Escritura no decorrer do tempo, agora com os próximos programas, vamos trabalhando melhor outros assuntos. Ratifico também o que disse no início do programa. Você de casa que nos acompanha pode escrever seu comentário, enviar sua pergunta. Não somos especialistas, não é, irmão John? Mas buscaremos a resposta da melhor forma possível. E assim, nós estaremos aqui sempre disponíveis na medida do possível. Estaremos estudando acerca da Sagrada Escritura, sempre com os olhos voltados, como disse no primeiro programa, à luz dos padres da Igreja. Nós entramos aqui no método de como ler a Sagrada Escritura, porque não podemos ficar totalmente presos ao passado. Não é isso. A Igreja não é saudosista. Mas estamos aqui olhando para o passado para impulsionar a um presente, a um futuro melhor. Através de quê? Das Sagradas Escrituras. E desde já deixo o meu agradecimento a todos, a todas, ao irmão Lenilson, aos padres, aos nossos padres cônegos regulares e também ao nosso irmão Jackson. Agradeço de coração esse momento. Ele até é mais estudado do que eu nesse aspecto, mas estamos aqui, né, tentando dar um pouquinho sobre o que nós fazemos na faculdade. Estamos na graduação de teologia, tanto ele como eu fazemos teologia, fizemos já filosofia, mas tudo isso a serviço da Igreja e do povo de Deus. E agradecemos de coração e vamos encerrar em nome da Trindade. A Trindade é aquela que é o centro, é aquele que é o centro de nossa fé. Nós estamos aqui hoje é porque temos fé nesse Deus cristão. E qual é o Deus cristão? É o Deus Trindade, o Deus Unitivo. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa a sua pergunta. Nós vamos começar a ler trechos da Sagrada Escritura, mas antes era preciso que fizéssemos esses momentos introdutórios. Muito obrigado, ótimo dia para você que nos